nome é Bruno Nunes Zubner, sou bolsista do grupo PET da Engenharia Agrícola e hoje vamos trazer mais um vídeo de cálculo B. Então vamos para a seguinte pergunta. Localize todos os pontos máximos e mínimos relativos e pontos de cela, se houver, para a seguinte função. Então aqui está a função expressa, que é x² mais xy mais y² menos 3x. E aqui a gente pode ver que a função ela é de duas variáveis, de x e de y. Então, qual é o primeiro passo para a gente conseguir descobrir os pontos máximos e mínimos? A gente deriva a função em relação a x e depois deriva em relação a y, porque ela é de duas variáveis. Então, a gente derivando a função em relação a x, fica 2x mais y, porque aqui derivando x vai ficar 1, então fica y, e fica menos 3, porque aí fica 1 aqui, menos 3 vezes 1 vai seguir menos 3. Agora, derivando a função em relação a y, a gente vai ter x, porque aqui o y vai ficar 1, então aí o x vai multiplicar com 1, vai ficar x, e aqui fica mais 2y, porque o expoente passa para frente da variável e é subtraído 1 do expoente. Então aqui o 2 vai ficar 1, que a gente subtrai do expoente. Então aqui a gente tem as seguintes funções derivadas em relação a x e y. Depois o próximo passo é a gente igualar a função a zero, que aí a gente consegue descobrir os pontos críticos. Então a gente pega a função aqui de y, que está um pouco mais fácil de resolver, e a gente iguala ela a zero. E aí, então a gente tem x mais 2y igual a zero. E aí x a gente coloca igual a 2y, menos 2y, porque passa por outro lado, troca o sinal. E aí a gente vai ter x igual a menos 2y. Aí depois a gente pega a função e substitui aqui em cima, substitui no x o menos 2y. Aí eu pego a função aqui 2x mais y menos 3 igual a zero, também tem que igualar ela a zero. E aqui eu estou substituindo o valor, e aí eu vou ter menos 4y mais y menos 3 igual a zero. Aí então eu vou ter menos 3y igual a 3, que o 3 passa para o outro lado, e aí troca o sinal. E aí eu vou ter então dividindo depois, que aí eu vou passar o menos 3 dividindo pelo 3, eu vou ter y igual a 1. Então a gente já tem um ponto crítico da função, que é de y igual a menos 1. Menos 1 ali, confundi antes. E aí depois a gente substitui o menos 1 na função de novo ali, que vai ser x igual a menos 2y, a gente substitui, que a gente já tem o valor de y. E aí vai ser x igual a menos 2 vezes menos 1. Então o próximo ponto crítico é x igual a 2. Então aqui a gente tem os pontos críticos da pergunta lá, que é x igual a 2, que vai ser um ponto de máximo, e y igual a menos 1, que vai ser o ponto mínimo ali. Para fixar esse exercício, temos mais uma função para resolver, que seria a mesma pergunta, achar os pontos máximos e mínimos da função. E aí temos a seguinte função aqui expressa, e vamos buscar os pontos máximos e mínimos. Então aqui a gente faz igual no outro, e deriva em relação a x e em relação a y. Então, derivando em relação a x, eu vou ter 3y mais 2, porque aqui o x vai ficar 1, então vai ficar 3 vezes 1 vezes y, que é 3y. E eu derivo aqui o x, vai ficar 1, então fica 2. Fica 2 vezes 1, que fica 2. E derivando em relação a y, eu vou ter 3x, porque é a mesma função, só que essa vez o 1 vai ser o y, então vai ficar 3x. E aqui é a mesma, o expoente vai para frente, multiplicando a variável, e subtrai 1 do expoente, fica 2y. E aí também eu sigo o mesmo passo a passo, que é igualar a função a zero. Eu vou ter 3y mais 2 igual a zero, então eu vou ter 3y igual a menos 2. E aqui eu já vou achar o y direto, que vai ser y igual a menos 2 terços.
E aí então é só substituir ali na função que eu vou achar o x, porque eu já tenho um y. E aí eu vou ter 3x mais 2y igual a zero, também igual a zero. Eu vou ter 3x mais 2 vezes menos 2 terços, que é o valor de y. E aí, então eu vou ter 3x menos 4 terços, que é a multiplicação ali, e vai mudar o sinal porque é menos 2 terços. Aí então eu só passo para o outro lado aqui. Eu vou ter 3x igual a 4 terços. E então eu vou ter x igual a 4 sobre 9, que vai ser o valor do ponto crítico, que é um ponto de máximo ou mínimo. Então os pontos vai ser y igual a menos 2 terços e x igual a 4 sobre 9. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já aproveita e deixa o like. Muito obrigado.